Olá, amigos, salve Maria. Nós precisamos falar sobre a invasão islâmica no Brasil. Não está ainda tão avançada quanto na Europa, mas que também é muito preocupante. Algo me parece que esse convênio assinado pelo Tarcísio de Freitas com os muçulmanos para tornar São Paulo o estado amigo dos muçulmanos, isso pode se tornar, de certa forma, um grande marco e uma nova etapa do processo de infiltração islâmica no Brasil. E é isso que nós precisamos entender, porque os muçulmanos, pelas suas próprias doutrinas, dividem o mundo em duas grandes partes. Uma é a Casa do Islã, Dar al-Islam, que são todos os territórios já dominados pelos muçulmanos. E as nações que não estão sob o julgo muçulmano, todas as nações do Ocidente, as nações asiáticas e da África subsaariana, para eles é a casa de guerra, Dar al-Harb. E eles não vão descansar enquanto não conquistarem todo esse território que é a casa da guerra, Dar al-Harb, para o Islã, de forma a implementar a Sharia. No início eles podem parecer muito bonzinhos, vão ter até influências dizendo como os muçulmanos são light, são tranquilos, mas depois que o processo de infiltração avança, então o que nós temos é o caos. Vejam só o que esse líder muçulmano explicou sobre a doutrina islâmica acerca das nações ainda não conquistadas para o Islã. When Muslims go and conquer the adjacent country, what do? We kill them all? No. The Prophet says, the first thing you do is call them to Islam. If they refuse, then tell them Allah obliged upon you to pay taxation. In return, when enemy comes and attack your country, you don't fight. We Muslims protect you. Subhanallah, for this little money? Yes. And you enjoy sitting in your homes and in your country and live your life normally. But the ruling is for Sharia. So you do not open nightclubs, you do not fornicate. If they refuse, then we have to fight. And if we fight you, then we capture you, you become our slaves, and we take your land, and you take because you refuse. I give you two good options in the coming 40, 50 years when the Muslims become strong as they're supposed. Então, aí está muito claro, né? O líder muçulmano falando desse conceito de guerra total às regiões não muçulmanas e que depois que eles conquistarem essas regiões, eles vão tornar todos os não muçulmanos cidadãos de segunda classe que devem pagar impostos especiais. São os dhimis, os cidadãos de segunda classe, que devem pagar o imposto da jizia. Então vejam que coisa grave. O Islã, desde a sua fundação, sempre buscou conquistar o Ocidente. Nos primeiros 1000 anos, foi através das armas. Então nós temos toda a expansão armada do Islã, que chega a tomar Portugal e Espanha e ameaçar a Europa de diversas formas. Por exemplo, com 2 grandes cercos a Viena em 1529 e em 1683. E também a famosíssima Batalha de Lepanto. Só que conforme foi passando o tempo, a superioridade ocidental em relação ao Islã foi ficando tão grande que eles entraram na defensiva. Só que tudo começou a mudar, então, na primeira metade do século XX. Por quê? Porque o petróleo se tornou o principal combustível do mundo e o petróleo se situava principalmente embaixo de nações muçulmanas. Então, com esse dinheiro, eles começaram a financiar mesquitas pelo mundo inteiro, financiar a difusão da ideologia islâmica também pelo mundo inteiro. E para piorar toda a situação, houve todo um avanço de ideologias revolucionárias dentro do Ocidente que fizeram com que a influência da Igreja Católica perdesse espaço. E no seu lugar entraram ideologias protestantes, maçônicas e comunistas. E assim, a Europa passou para um estágio de não saber mais se defender das ameaças externas. E aí, o que o Islã percebeu? Olha, eu tenho uma cultura inferior à cultura da Europa, então por mais que eles achem que é superior, é muito fácil nós vermos como o Islã ele tem essa influência negativa em torno da ciência, das artes, da intelectualidade, tanto que nós não conseguimos citar cientistas muçulmanos,
grandes invenções muçulmanas, tecnológicas. No campo da medicina, atualmente, você nunca consegue encontrar um muçulmano na frente dessas descobertas. Agora, se eles não podem substituir a cultura católica apresentando uma cultura superior no Ocidente, o que eles fazem? Eles tentam dominar a Europa por meio da substituição. Então, aí que vem os grandes financiamentos às imigrações ilegais de muçulmanos no Ocidente. Porque o Ocidente laicizado hoje abre as portas para a invasão muçulmana pela primeira vez na história e, por outro lado, mostra uma grande fragilidade para fazer frente à ameaça muçulmana. Um exemplo, a própria falta de filhos dos europeus atualmente. Então, o que os muçulmanos perceberam? Que, primeiro, seria preciso financiar e incentivar de todas as formas possíveis a imigração de muçulmanos e aí depois essas famílias numerosas fariam o resto do trabalho. E esse é um processo que começa em etapas. O próprio Tarcísio de Freitas, com a assinatura do convênio do governo de São Paulo para tornar São Paulo um estado Muslim friend, abriu várias dessas portas. Porque entendam, para o Islã conquistar o Ocidente, ele precisa ter apoio interno, alguém que abra as portas. E quem que abre as portas no Brasil hoje? Ou a esquerda, porque quer utilizar o Islã para enfraquecer a ideia da civilização ocidental, ou o centrão, que só está interessado no dinheiro do Islã, que é o caso do Tarcísio. Então, esses dois grupos acabam agindo para favorecer esse processo de infiltração islâmica, que é lento, mas vai dando sinais. Porque aqui e ali, conforme os anos vão se passando, nós começamos a ver mesquitas se espalhando pelo Brasil, a ideia de cada vez mais pessoas falando sobre o Ramadã, alimentação halal entrando em moda, orações em espaços públicos feitas por muçulmanos, começam-se a criticar cada vez mais as tradições cristãs e, por outro lado, a realçar as tradições islâmicas. Então, há todo um processo de expansão do islamismo pelo Brasil. Claro, está 2, 3 décadas atrasados em relação à Europa, mas tudo parece indicar que nos próximos anos nós vamos ver um crescimento cada vez mais acelerado do Islã no Brasil. E aí o grande problema é que depois que passou de um certo nível, o que vai acontecer? Nós chegamos num ponto de um não retorno, que é o ponto que a Europa está chegando agora, que para parar o crescimento do Islã vai ser preciso tomar medidas mais enérgicas. E se elas não forem tomadas, então o Islã vai para a segunda etapa do seu processo de filtração, que é tomar o poder, declarar aquela região não mais a casa da guerra, mas a casa do Islã, e a partir daí implementar a Sharia, transformando todo mundo que não é muçulmano em cidadãos de segunda classe. E aí, para nós que não somos muçulmanos, quando esse ponto chega em uma determinada região, o que nós vemos são desastres humanitários. Então, quem acompanha o CDB sabe que nós acabamos de mandar 2 dos nossos para o Paquistão para filmar as condições dos cristãos no Paquistão. E disso saiu um filme, ainda que seja um, no qual os nossos cinegrafistas filmam o resgate de escravos cristãos no Paquistão. É isso mesmo que você ouviu. Filmamos resgate de escravos cristãos no Paquistão. Um Sound of Freedom da vida real. E esse filme está sendo disponibilizado gratuitamente agora no YouTube, no link que eu vou deixar na descrição. Então não deixem de assistir, porque nós precisamos acordar os brasileiros para esse problema antes que se torne praticamente impossível parar o processo de islamização de nossa nação. Veja um trechinho do filme que acaba de sair em nosso canal. Quando eu recebi a primeira notícia assim, de que a gente estava começando a fazer um projeto desse, eu já fico impactado, né? Pode
saber a situação que os católicos estão vivendo lá no Paquistão. Aí a gente começou a entrar na história, começar a descobrir várias coisas, e aí você recebe as fotos das meninas que estão lá, que estão precisando ser resgatadas, e aí você começa a perceber que realmente assim, não tem outro jeito. Assim. Que alguém precisa fazer alguma coisa. Então essas cenas que vocês acabaram de assistir são cenas reais gravadas por membros do CDB no Paquistão. O filme está disposto gratuitamente no YouTube, não deixem de assistir. E outras das nossas ações para alertar ao Brasil sobre os problemas do Islã também acaba de vir a público nessa semana, que são os 5 livros escritos por autores católicos contra os erros do Islã. É o combo anti-Islã que está com baita desconto somente nessa semana. E para vocês terem ideia da gravidade de como se torna a vida dos católicos numa região dominada por muçulmanos, vejam o que esse livro aqui de Eduardo Pertus, que é um dos livros do combo, fala sobre a legislação de trânsito de um dos estados da Arábia. Ele aqui diz que um dos estados da Arábia colocou 4 níveis de indenização distintas para uma determinada vítima em acidente automobilístico. Se a vítima é muçulmana em homem, recebe 1.000. Vamos supor, é um valor, certo? 1.000. Se for uma mulher muçulmana, 500. Se for um homem não muçulmano, 250, e se for uma mulher não muçulmana, 125. Vejam que grave, né? Nesse estado da Arábia, a fonte está nesse livro aqui da coleção, ele praticamente divide os seres humanos em 4 grupos. O grupo superior é o dos homens muçulmanos. Em segundo lugar estão as mulheres muçulmanas. Em terceiro lugar, os homens não muçulmanos. Em quarto, o lixo do lixo são as mulheres não muçulmanas. Então, pessoal, por tudo isso que nós estamos fazendo essa campanha, tanto disponibilizando um filme gratuito para vocês, quanto publicando os 5 melhores livros contra os erros do Islã, que acaba de ficar disponível para todos vocês nesse link aqui no QR Code. Por fim, diga o que você acha do acordo do Tarcísio com o Islã. Diga se você acredita que realmente a quantidade de muçulmanos no Brasil vai aumentar como tem aumentado na Europa e se nós vamos conseguir barrar essa ameaça muçulmana a tempo. Muito obrigado a todos que nos assistiram até aqui. Até o próximo vídeo e que viva Cristo Rei!